Meu nome é Helena, tenho 80 anos e essa história aconteceu comigo quando eu tinha 33. Eu sei que faz quase meio século, mas tem coisas que a gente não esquece. Coisas que ficam grudadas na pele, no jeito de olhar para o mundo, no jeito de confiar nas pessoas. E o que eu vou te contar agora é uma dessas coisas. Eu era mãe de 2 meninos pequenos. O mais velho tinha 7 anos, o mais novo tinha 4. Meu pai tinha acabado de falecer e 3 semanas depois do enterro, a gente se reuniu na sala do advogado para a leitura do testamento. Aquela sala era formal, silenciosa, com aquele ar gelado de ar-condicionado que faz questão de te lembrar que você está num lugar sério. Minha irmã, a Olívia, sentou ereta, confiante, como sempre. O marido dela segurava a mão dela, como se já tivessem ganhado alguma coisa antes mesmo do envelope ser aberto. Meu marido sentou do meu lado. E olha, ele não olhou para mim nenhuma vez. Nem uma. O advogado abriu a pasta e começou a ler. Os apartamentos da cobertura nos jardins iam para Olívia. Minha irmã sorriu na hora. Um sorriso contido, mas que não escondia o brilho nos olhos. O marido apertou a mão dela. Os dois trocaram aquele olhar rápido, sabe? Daquele tipo que as pessoas trocam quando confirmam que a vida sorriu para elas mais uma vez. Aí o advogado continuou. O Hotel Beira Rio, na Estrada Velha de Santos, ia para Helena. Por um segundo, o silêncio na sala ficou mais pesado. Alguém pigarreou. Minha irmã tentou disfarçar o sorriso, mas não conseguiu totalmente. Meu marido nem se deu ao trabalho de tentar. Ele virou o rosto para a janela, como se quisesse deixar bem claro que não queria ser visto no mesmo quadro que eu. E olha, no caminho de volta para casa, ele não disse uma palavra. Nenhuma. O silêncio dentro do carro era tão denso que eu conseguia ouvir minha própria respiração. Naquela noite, a Olívia e o marido vieram jantar lá em casa. Era para ser um encontro de família, mas não parecia família. Parecia comemoração, só que não era minha. No meio do jantar, meu marido levantou a taça e disse, olhando para minha irmã: Bom, pelo menos uma filha ficou com os bens de verdade. Olívia riu baixinho. Aquele riso educado, desses que a gente usa em almoço de domingo, quando a tia solta uma indireta. O marido dela acompanhou. Até minha tia, que estava do lado, esboçou um sorriso sem graça. As pessoas riram. E eu? Eu forcei um sorriso pequeno, desses que não chegam nos olhos. Disse para mim mesma que não importava. Mas importava. Importava demais. Porque eu sabia que aquilo não era sobre o dinheiro. Nunca foi. Era sobre o lugar que cada uma de nós ocupava na história que contavam sobre a gente. Depois que todo mundo foi embora, a casa ficou quieta. Quieta demais. Meus filhos estavam lá em cima, dormindo no quarto. Eu estava lavando a louça quando ele finalmente falou. Um hotel? Eu não respondi. Um hotel velho e quebrado na estrada. Eu disse baixinho que ainda era um imóvel. Ele se virou para mim e falou,
Sua irmã constrói patrimônio, você herda um trambolho. As palavras doeram mais do que eu esperava. Me senti pequena, daquele tamanho que a gente fica quando percebe que as pessoas que ama te enxergam como um peso, um incômodo, uma versão pior do que esperavam. E aí ele disse as palavras que mudaram tudo. Você é uma inútil. O silêncio tomou conta da cozinha. Só dava para ouvir a torneira pingando. Aí ele olhou para a escada, onde meus filhos estavam dormindo, e disse uma coisa que eu nunca vou esquecer. Pega eles, vai morar naquele hotel. Eu fiquei olhando para ele, esperando que se acalmasse, que voltasse atrás. Ele não voltou. Você ouviu? Se foi lá que seu pai te deixou, vai morar lá. Minhas mãos tremiam, mas eu não chorei, não na frente dele. Subi as escadas, fiz as malas das crianças, coloquei elas no carro e fui embora. E olha, eu não olhei para trás nenhuma vez. O hotel ficava a 40 minutos da cidade, na estrada velha. A via era escura, mal iluminada, com aqueles postes que piscam de vez em quando. Meu filho mais novo dormiu no caminho. O mais velho não parava de perguntar: Mãe, a gente vai mudar? E eu respondia só: por um tempinho, meu amor, só por um tempinho. Quando a gente chegou, a placa na entrada estava piscando. Metade das letras não acendia. O estacionamento estava vazio. Nenhum carro, nenhum hóspede. A porta da recepção rangeu quando eu empurrei. O cheiro foi a primeira coisa que me atingiu. Madeira velha, poeira, aquele ar abafado de lugar fechado há meses. Achei um quarto que parecia mais limpo que os outros. Passei lenço umedecido nos colchões, coloquei nossas blusas por cima dos lençóis, como se aquilo fosse criar uma camada de proteção entre meus filhos e a realidade. As crianças estavam tão cansadas que nem reclamaram. Adormeceram rápido. Eu fiquei ali, olhando para elas por um tempo longo e pensando, essa não era a vida que eu tinha imaginado. Não depois de 10 anos de casamento. Não depois de ajudar meu marido a construir o negócio dele, de cuidar da casa, das crianças, de tudo. Lá pela meia-noite, eu voltei para a recepção. Sentei na cadeira velha do meu pai. Tinha livros de hóspedes antigos sobre a mesa, pastas cobertas de poeira, um relógio de parede parado. Abri uma gaveta, vazia. Outra gaveta, recibos velhos, daqueles de papel carbono, amarelados pelo tempo. Não sei direito por que eu continuei procurando. Talvez tivesse com raiva, talvez quisesse entender por que ele tinha me deixado aquele lugar. Ou talvez, no fundo, eu tivesse procurando alguma prova de que ele não tinha me esquecido. E foi aí que eu notei uma coisa estranha. Presta atenção nesse detalhe, porque ele vai importar. Atrás do balcão, perto da parede, tinha um armário de madeira pequeno. Ele parecia mais novo que tudo ali, mais limpo, menos empoeirado. Aquilo não fazia sentido. Ninguém tinha entrado ali em meses. Cheguei mais perto. A porta estava trancada, mas a chave estava pendurada num prego do lado. Pequena demais, óbvia demais. Por que meu pai deixaria uma chave assim, à vista de qualquer um? Minhas mãos ficaram frias. Eu segurei a chave e por um momento não soube se estava pronta para ver o que tinha dentro. A mão tremia, não porque eu tivesse medo do armário. Era porque eu tinha medo de não encontrar nada.
Se tivesse vazio, então o hotel era mesmo um trambolho. E talvez meu marido tivesse razão. Empurrei a chave na fechadura. Ela girou fácil, fácil demais. Como se tivesse sido usada não fazia muito tempo. Abri a porta. Lá dentro não tinha dinheiro, nem ouro, nenhuma surpresa dramática. Só pastas, envelopes grossos, um mapa dobrado e uma caixinha de metal. Peguei o mapa primeiro. Era uma planta topográfica da região. A propriedade do hotel estava marcada em tinta vermelha, mas tinha outra coisa marcada também. Uma linha azul atravessando o fundo do terreno. Eu não entendi o que era. Aí abri um dos envelopes. Cartas. A maioria era da prefeitura, algumas de empresas particulares. Um nome aparecia várias vezes: Horizonte Empreendimentos. Eu nunca tinha ouvido falar. E olha, as cartas eram recentes, muito recentes. Uma delas tinha data de 3 meses atrás. Meu pai já estava doente nessa época. Por que ele ainda recebia cartas sobre o hotel? Continuei lendo. As palavras eram simples. Proposta de extensão da rodovia, zoneamento comercial futuro, notificação de desapropriação parcial. Meu coração começou a bater mais rápido. Abri outro envelope. Dentro, uma proposta. E não era um valor pequeno, viu? Era mais dinheiro do que aquele hotel poderia ganhar em 10 anos. 20 anos. Talvez para sempre. Sentei devagar na cadeira. E aí caiu a ficha. O hotel não era valioso por causa dos quartos. Era valioso por causa da terra. O fundo da propriedade ficava exatamente no caminho de um novo projeto de expansão da estrada. A prefeitura planejava alargar a via. E quando isso acontecesse, aquele hotel quieto e abandonado ia estar no centro de um grande entroncamento rodoviário. Trânsito, comércio, postos, restaurantes, tudo. As cartas mostravam que as incorporadoras já tinham procurado meu pai. Queriam comprar o terreno. Mas todas as cartas terminavam do mesmo jeito. Proposta recusada. Ele nunca vendeu. Por quê? Continuei remexendo. No fundo do armário, achei a caixinha de metal. Essa também estava trancada, mas a chave já estava dentro do primeiro envelope, como se ele quisesse que eu abrisse. Dentro da caixa, um bilhete escrito à mão. Era do meu pai. Minhas mãos ficaram fracas quando eu desdobrei o papel. Helena, dizia, se você está lendo isso, é porque eu já me fui. Eu parei de respirar por um segundo. Eu sei o que as pessoas vão pensar quando virem o testamento. Deixa elas pensarem. Não te dei o hotel porque é pequeno. Te dei porque é forte. Meus olhos se encheram de lágrimas. A prefeitura vai aprovar o projeto da estrada ainda esse ano. Quando isso acontecer, essa terra vai valer mais do que qualquer coisa que sua irmã recebeu. Eu tampei a boca com a mão. Ele sabia. Ele planejou tudo. Você sempre foi paciente. Você lê antes de agir. Você observa, espera, entende. Foi por isso que eu guardei isso para você. Esse lugar não é um castigo, Helena. É a sua vez. Eu fiquei sentada ali por um tempo longo. O hotel não estava morrendo. Estava esperando. E minha irmã não sabia. Meu marido não sabia. Ninguém sabia.
Na manhã seguinte, meu telefone tocou. Era a Olivia. A voz dela estava leve, feliz. A gente vai refinanciar um dos edifícios, ela disse. Os investidores estão animados. Dava para ouvir a confiança na voz dela. E o hotel? Ela perguntou. Eu olhei em volta do escritório empoeirado. Tá quieto, eu disse. Ela riu baixinho. Bom, pelo menos é pacífico. Depois que desliguei, eu peguei o telefone de novo e liguei para a Secretaria de Planejamento Urbano. Atendeu no terceiro toque. Passei o endereço do hotel. Pausa. Barulho de teclado. Sim, a mulher disse. O projeto de extensão da rodovia foi aprovado mês passado. Aprovado. Meu coração disparou. Quando começa a construção? O trabalho preliminar começa em 4 meses. Aquela área vai ser rezoneada para uso comercial. Naquela tarde, eu liguei para o número da carta mais recente. Um homem atendeu. Daniel Fontes. Meu nome é Helena, eu disse. Tô ligando sobre o Hotel Beira Rio. Silêncio por 1 segundo. Helena, a gente tentou falar com o proprietário várias vezes. Ele faleceu, eu disse. Outra pausa. Bom, a gente ainda tem muito interesse nessa propriedade. Marcamos uma reunião para sexta. 3 dias depois, na quinta de noite, meu marido ligou. Eu não falava com ele desde aquela noite. A voz dele estava mais calma. Já caiu na real? Ele perguntou. Tô bem, eu disse. Helena, você não tem renda. Não pode ficar aí para sempre. Eu olhei meus filhos brincando lá fora, perto do estacionamento vazio. Não vou precisar. Ele suspirou. Sua irmã vai fechar um negócio grande essa semana. Você devia ver o que é sucesso de verdade. Talvez eu veja, respondi baixinho. Sexta de manhã, o Daniel chegou com mais 2 pessoas. Eles não riram do hotel. Não fizeram cara de nojo. Olharam interessados. Muito interessados. A gente caminhou pela propriedade. Ele mediu o fundo do terreno, tirou fotos. Depois, sentamos no escritório. Helena, quando o acesso da nova estrada ficar pronto, essa localização vira terra comercial de primeira. Eu sei, respondi calma. Ele sorriu de leve. A gente está preparado para fazer uma proposta hoje. Deslizou uma pasta sobre a mesa. Eu abri. O número fez meu peito apertar. Era mais dinheiro do que meu marido tinha ganhado na vida inteira. Preciso de 48 horas, eu disse. Enquanto eles saíam, meu celular vibrou. Mensagem no grupo da família. Minha irmã tinha mandado uma foto. Estava num restaurante com investidores. Meu marido estava lá também. A legenda dizia, comemorando bens de verdade. Eu fiquei olhando a foto um momento. Aí digitei, vamos jantar domingo. Quem paga sou eu. Domingo à noite, mesmo restaurante, mesma mesa. Minha irmã confiante. Meu marido mal olhava para mim. Se acostumando com a vida de hotel? Ela perguntou com sorriso. É pacífico, eu disse. Meu marido se recostou.
Pronta para admitir que errou? Eu coloquei a pasta sobre a mesa. Não exatamente. Minha irmã franziu a testa. O que é isso? Uma proposta, eu disse. Ele riu. Quem vai pagar dinheiro por aquele lugar? Eu deslizei os papéis na direção deles. O sorriso da minha irmã foi sumindo devagar. Meu marido parou de respirar por um segundo. Leu o número 2 vezes. Isso não pode ser real. É, respondi calma. E essa é só a primeira proposta. O silêncio cobriu a mesa. Minha irmã murmurou. É mais do que meus prédios valem. É, eu disse baixinho. Meu marido me olhou diferente agora. Não com raiva, não com pena, com choque. Você sabia? Meu pai sabia, eu disse, e deixou para mim. 2 meses depois, eu assinei o contrato. Não vendi tudo. Fiquei com uma participação no empreendimento. O dinheiro garantiu o futuro dos meus filhos. E entrei com o pedido de divórcio na mesma semana. Dessa vez, ele não me chamou de inútil. Não riu. Só perguntou se a gente podia conversar. Mas eu já tinha ouvido tudo o que precisava ouvir naquela noite em que ele mandou eu ir embora. Hoje, quase 50 anos depois, eu ainda passo às vezes naquela região. A placa velha do Hotel Beira-Rio não existe mais há muito tempo. Mas a terra ainda gera renda para os meus netos. Meu pai não me deixou o menor patrimônio. Me deixou mais forte. E na noite em que meu marido mandou eu ir morar naquele hotel, ele achou que estava me jogando fora. Mas, sem saber, ele estava me empurrando para a única coisa que ia me salvar. E olha, se essa história mexeu com você de algum jeito, deixa um like aqui embaixo. Sério, isso ajuda muito mais do que você imagina para eu continuar trazendo essas histórias da minha vida para vocês. E me conta nos comentários, você teria feito diferente? Teria saído naquela mesma noite ou teria ficado tentando consertar? Porque eu, sinceramente, demorei anos para entender se fiz a coisa certa. Se você chegou até aqui, se inscreve no canal, porque toda semana eu venho contar uma história dessas que a vida me deu, e algumas são ainda mais pesadas que essa. Eu leio cada comentário, viu? Então, se você passou por algo parecido, eu quero ouvir a sua história também.